Bem-vindos a mais um Papo de Ozônio. Hoje o nosso tema é como implantar ozônio na indústria de alimentos. É ciência. É tecnologia. É papo de ozônio. Sempre me deparei com muita dificuldade que as empresas tinham de como implantar, como saber dentro desse processo. E eu acabei descobrindo, que o ozônio ele pode ajudar muito na área de segurança de alimentos. E um grande aliado disso são os próprios especialistas dentro dessa área, que eles entendem bem qual que é a dificuldade, qual que é a necessidade da empresa. Gostaria aqui de apresentar nossos dois convidados de hoje, que são especialistas dentro desse assunto. Bom dia, pessoal. Então, meu nome é Luiz Fernando, eu sou da Max Consult, uma empresa de consultoria na área de segurança de alimentos. Nós fundamos a nossa empresa há 17 anos atrás e vemos ajudando aí centenas de indústrias de alimentos a melhorarem a segurança de seus alimentos. Então, eu sou agrônomo, eu fiz mestrado em biotecnologia industrial na Bélgica, estudei bioquímica de processos de alimentos, fui gestor aí da Ambev de produção, de cervejas, onde eu atuei durante 7 anos, e fui auditor líder das normas de segurança de alimentos, FSS6, 22000, todas as normas, aí, várias normas, durante 10 anos, para os principais órgãos de certificação. Amigo, muito grato aí pelo convite aí para esse Papo de Ozônio. É uma oportunidade bem interessante para interagir com o público, da MyOzonic, das pessoas e das empresas que têm interesse nesse assunto. Então, eu atuo como diretor comercial da Max Consulting, eu sou aquela pessoa que está recepcionando, a primeira pessoa que tem contato aí com as empresas, com os gestores que têm interesse nesse assunto, Sou formado em administração e faço esse trabalho na Max Consult em parceria, em sociedade com o Luiz Fernando, Nós somos sócios na Max Consult. E é um prazer estar aqui participando desse Papo de Ozônio, nesse tema tão interessante que é como implantar o ozônio nas indústrias. Então, nós estamos falando aqui hoje, sobre a importância do ozônio para a segurança de alimentos. Luiz, poderia comentar um pouco o que é segurança de alimentos, Por que ele é tão importante dentro das empresas? Então, as empresas vendem alimentos, e esses alimentos eles podem trazer algumas doenças, para os consumidores. Então, eles podem trazer contaminação microbiológica, que vai dar disenteria, vai dar problemas gastrointestinais, pode trazer contaminantes químicos, que podem fazer uma bagunça nos hormônios das pessoas, podem trazer contaminantes químicos que vão realmente intoxicar as pessoas, causar problemas neurológicos de vários níveis, pode ser perigos físicos, nos alimentos, perigos alergênicos e radiológicos, Então, as empresas elas têm buscado, inicialmente por força de lei, mas mais fortemente por pressão de mercado, avançar com seus sistemas de gestão cada vez mais seguros, para evitar qualquer tipo de reclamação de cliente ou surtos alimentares, que vem ocorrendo assim, com uma frequência muito maior do que o desejável aí pelos governos dos países. E nesse esforço, todas as tecnologias emergentes são muito importantes, para ajudar a atacar aqueles problemas mais difíceis à segurança de alimentos. Não podemos esquecer uma das etapas que também é muito importante na hora de implantar o ozônio, que é a questão da segurança ocupacional. Por exemplo, eu tive um caso de um cliente que ele comprou o gerador de ozônio, ele não quis que a MyOzonic fosse instalar, ele mesmo quis fazer a instalação, e lá na empresa ele criou uma câmara onde ele faz a aplicação de ozônio no produto dele, e essa câmara, o acesso para essa câmara é uma sala, é uma anticâmara, que ele, por exemplo, sai da produção, entra nessa anticâmara, e dessa anticâmara lá dentro tem o gerador de ozônio, tem um exaustor, tudo, e tem 2 câmaras de tratamento onde o produto é colocado dentro para tratar. Um dos dias, um certo dia, um funcionário foi lá, ligou o gerador de ozônio e esqueceu a porta da câmara aberta. E ele foi embora.
da empresa, era o final do expediente, e o gerador ficou gerando ozônio, e o ozônio começou a escapar de dentro da câmara, porque estava com a porta aberta, ele encheu a anticâmara de ozônio e começou a invadir a área de produção. Quando os funcionários perceberam o cheiro forte de ozônio invadindo, ninguém conseguia chegar até o gerador de ozônio para desligar, porque ele tinha que atravessar aquele local para fechar. Se ele tivesse dentro da instalação colocado um sensor na porta, aonde se a porta estiver aberta, né, não ligar o gerador de ozônio, ele só ligar no momento que fecha a porta, teria resolvido. Ou se ele tivesse um sensor, um detector de ozônio monitorando a concentração de ozônio dentro daquele ambiente, caso a concentração passar, desligar automaticamente o gerador de ozônio, também é importante. Né? O ozônio, ele na forma gasosa, ele é um gás perigoso, né? Ele é um gás tóxico para ser humano nas vias aéreas. Então, ele é muito importante que as pessoas que trabalham com ozônio saibam como se portar. Mesma coisa, vai pegar fogo numa empresa. As pessoas têm que estar preparadas que no momento do fogo ele sabe como usar o extintor, como usar o hidrante, o que cada pessoa tem que fazer, quem que vai ligar para o corpo de bombeiro. Então, as pessoas são treinadas, né? Assim como são treinadas para trabalhar com outros produtos perigosos, né? Amônia, cloro, gás, né? Outros produtos também que colocam em risco as pessoas. O ozônio, ele dá para ser usado, dá para usar de forma segura, se fizer, né, o plano de emergência, se fizer um bom trabalho da questão de segurança ocupacional. Então, é possível, se eu tenho uma câmara fria que ela tem ozônio, é possível entrar dentro da câmara fria de forma segura? Sim, com respirador. Existem alguns tipos de cartucho que eles são eficientes em certas concentrações para poder a pessoa trabalhar dentro dessa área. O que ele não pode é respirar, né, inalar o ozônio na via aérea, né, sem uma proteção. Então, ele é muito importante com que as empresas se preocupem, né, com os funcionários, porque ela é responsável civil e criminalmente, né, pela saúde dos colaboradores. Então, essa questão de segurança, né, ela é muito importante dentro do processo. O que acontece? Muitas empresas, né, elas vêm buscando novas tecnologias. Dentro dessas tecnologias vem surgindo aí um aumento da questão do uso da lâmpada UV, o uso do ozônio, o uso do plasma frio. E o ozônio ele é uma das tecnologias emergentes que mais vem crescendo no mundo. Então, hoje, o que acontece? Grande parte das empresas querem utilizar o ozônio, mas não sabe por onde começar. Eu gostaria que o Marley comentasse, né, ele que trabalha na área comercial da Max, né, que recebe o primeiro contato do cliente, quais são as principais dificuldades, Marley, as principais dores das empresas na hora que elas buscam, né, uma solução para poder resolver esse problema? Você sabe, a Max Consult ela atua com a prestação de serviço de consultoria em segurança de alimentos, né? Nós implementamos normas de segurança de alimentos, como a IFS Food, a FSSC 22000. E esse universo da certificação é já bem conhecido das empresas. Quando a empresa nos procura para implementar uma certificação, já é de conhecimento mais comum, né, dos gestores, né, principalmente do pessoal da área da qualidade. Agora, quando trata do assunto de ozônio, quando as empresas nos procuram, é porque elas querem melhorar os seus processos internos, né, de sanitização. E a gente percebe que o conhecimento que essas pessoas, esses gestores, têm a respeito do assunto ainda é muito, muito, muito limitado, né? Porque realmente, como a gente já sabe, quando a gente procura entender ou conhecer o assunto ozônio, principalmente para aplicação na indústria, tem pouco conteúdo disponível na internet, nos livros. Normalmente são publicações em outros idiomas, em inglês principalmente. Então, quando as empresas nos procuram, eles querem dominar a tecnologia, querem aplicar a tecnologia, mas não conhecem qual é o equipamento necessário, não conhecem qual o tipo de tecnologia de ozônio, porque a gente você sabe, né? A gente sabe que tem algumas tecnologias. Então, os contatos que eu recebo inicialmente é querendo entender como que é essa tecnologia. E a gente procura, de alguma forma, transmitir, né, o conteúdo para essas pessoas, para que eles possam tomar ciência
e a partir daí eles tomarem uma decisão de investir nesse método, né, para suas empresas. Então, normalmente é o que a gente se identifica, é o desconhecimento das pessoas a respeito da tecnologia. Sim, é um dos maiores erros, né, por parte, né, já estou aí quase mais de 10 anos trabalhando com isso. O que acontece? Grande parte das empresas acha que implantar ozônio é somente comprar o gerador, né, comprar o equipamento, o gerador de ozônio, e ele vai resolver o problema dele dentro da empresa. Isso não é assim, né? Na verdade, eu costumo falar que o gerador de ozônio é que nem um helicóptero. Todo mundo sabe o que faz, mas poucas pessoas sabem pilotar esse helicóptero. Então, o que acontece? A maior dificuldade é que nem, por exemplo, se eu pegar um chefe de cozinha, um fogão, por exemplo, vamos adotar que o gerador de ozônio é como se fosse um fogão. Se eu pegar um chefe de cozinha, ele vai saber fazer várias comidas com esse fogão. Se eu pegar uma pessoa que nunca fritou um ovo na vida, não adianta ele ligar o fogão, ter o melhor fogão do mundo se ele não sabe usar. E, na verdade, o que vai resolver o problema das empresas não é o gerador de ozônio, e sim o uso correto dele. Então, o que acontece? Primeiramente, o que grande parte das empresas elas querem, quando decide trabalhar com ozônio, o que eles querem? Eles ligam para uma empresa que fabrica gerador de ozônio, eu quero realizar um teste, né, dentro da empresa. Né, fazer um teste dentro da empresa é que nem, por exemplo, eu nunca cozinhei uma torta, eu vou ligar um forno numa determinada temperatura, que eu não sei qual que é, e vou colocar a minha torta para cozinhar num tempo que eu também não sei se vai funcionar ou não. Né? Dificilmente essa torta vai sair na primeira vez, né, ter dado certo. E quando a gente fala de ozônio, é a mesma coisa. Se eu não sei o tempo, se eu não sei a concentração de ozônio necessária para resolver o problema da empresa, e muitas empresas ainda não sabem, não têm de forma muito bem clara qual que é o problema dela, qual que é a necessidade, né, tem grandes chances desse teste não dar certo. Aí a empresa se frustra, né? Grande parte dessas empresas, não deu certo, o ozônio não funciona, né? Que acaba desistindo no começo do processo. Então, gostaria de comentar aqui, né, e pedir para o Luiz aqui comentar um pouco, né? Luiz, é uma empresa que quer começar com ozônio, por onde começa? Bom, a primeira coisa, ela precisa montar uma equipe, né? Quem vai participar desse projeto de implantação de ozônio? Colocar uma equipe multidisciplinar, né? Gente de processo, gente de higiene de alimentos, higienista, gente de manutenção, do compras, né? Segurança no trabalho, né? Bom, e gente da área de projetos, principalmente. Depois, ela precisa colocar conhecimento para essas pessoas. Elas têm que ter noção geral de tudo que envolve uma aplicação de ozônio, né? Então, quais são as formas que existe do ozônio, na forma de gás, na forma de dissolvido na água, na forma de névoa, né? Quais são os tipos de tecnologia que você usa para aplicar essas formas, né? Que existe o difusor, tem o Venturi, tem a microbolha, nanobolha. Então, elas precisam ter a noção dessas coisas, como medir o ozônio na água. Então, elas não conhecem nada quase nada sobre isso. Então, primeiro é nivelar esse conhecimento. Montou a equipe, nivelou o conhecimento, né? São os primeiros etapas aí para você depois seguir num projeto de ozônio. Por exemplo, se eu vou atuar num tratamento de efluente, né, se eu pego uma empresa que nunca instalou uma instalação, né, a empresa, eu vou pagar para uma empresa para ela aprender, né, e ela pode errar no meu processo, né, e não dá certo o meu resultado. Então, essa falta de experiência, né, que as empresas têm, muitas empresas de ozônio, o ozônio se desenvolveu muito bem na área médica, na área odontológica, na área veterinária, né, em diversas áreas, no tratamento de água, né, potabilidade de água. Mas quando a gente fala de aplicar o ozônio diretamente para resolver um problema do alimento, é a maior dificuldade. Então, eu gostaria que o Marley comentasse um pouco. Ô Marley, qual que é a experiência que a Max tem, né, nessa formação, né, nessa transferência de conhecimento para dentro das empresas? O que a gente percebe realmente é que quando a equipe domina, tem conhecimento teórico
e ao longo de um projeto ela domina, né? Ou seja, passa a ter um conhecimento prático, os projetos normalmente têm sucesso, né? São bem-sucedidos. Então, o conhecimento é necessário, né? Então, ninguém começa a fazer, por exemplo, uma construção pelo telhado, né? Começa pela base. Então, precisa dessa base que o Luiz Fernando falou, que é as pessoas terem um conhecimento básico sobre ozônio, né? Até retomando um pouco aí, que você falou anteriormente, que normalmente as empresas elas entram em contato conosco e elas pedem para fazer um teste, né? Vamos fazer um teste aqui, traz um equipamento, faz um teste. Mas elas pedem esse tipo de procedimento porque não conhecem essa base de informação sobre a tecnologia, como o Luiz Fernando muito bem falou. Então, esse conhecimento é o que é mais necessário e o que é o esforço que a Max faz, né, nos projetos de transferir esse conhecimento, seja de forma presencial, seja de forma à distância, né? A gente tem uma série de métodos aqui, através de vídeos, treinamentos, em que a gente uniu ou agrupou uma quantidade significativa, né, de conhecimento, e os nossos clientes acessam esse conteúdo. Então, com esse conhecimento, as equipes elas passam a entender melhor. Aí já sabem que, como você falou, um teste não é suficiente para saber se o ozônio é útil naquele processo daquela empresa. Precisa de outras variáveis para que o ozônio seja bem sucedido, né? A utilização do ozônio seja bem sucedido. Então, o nosso esforço é realmente transferir esse conhecimento. E aí o desafio é esse, como transferir esse conhecimento para as pessoas, né? Porque tem as limitações de tempo, as limitações geográficas. Então, a gente procurou meios, né, de métodos de levar esse conhecimento para as empresas, né, para as equipes. E a gente tem sido bem sucedido com relação a isso, né? A gente tem conseguido amenizar a dificuldade das empresas e tem conseguido fazer com que os nossos projetos avancem de forma rápida e segura. O que o cliente quer? Ele quer avançar rápido e seguro. Ele quer dominar um processo, uma tecnologia de forma rápida e segura e que as suas equipes sejam autônomas, sejam independentes com relação àquele conhecimento. Grande parte desses conhecimentos, eles podem ser obtidos através de uma pesquisa, né? Muitos estudos, quando a gente busca dentro do Google acadêmico, né? Ozônio e alimentos, são mais de 832 mil artigos científicos no mundo. Aplicação em grãos, aplicação em sementes, aplicação em leite, aplicação em sucos de laranja, em frutas, em verduras. Existem diversas comprovações científicas, né, que foram estudadas, verificaram protocolos que muitas dessas vezes acaba ajudando, né, a encurtar o caminho dentro desse processo, né, de entender que realmente o ozônio vai resolver o problema dentro da empresa. Então, o que acontece? Há muito tempo, né, a gente vem buscando, né, essa dificuldade. Às vezes a empresa quer testar, mas ela não tem um pessoal técnico, né? Então, vou fazer um teste. Tá, pega um produto, aplica o ozônio, tira uma amostra antes da aplicação e tira uma amostra depois da aplicação. Aí vai ver que antes da aplicação não tinha o problema. Por exemplo, uma aflatoxina. Aí vê que não era contaminado o produto, não estava acima do permitido. Aí depois eu analiso de novo e aí eu não tenho um resultado, né, que dê segurança conclusivo para fazer isso. Então, o que acontece? Há 12 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com ozônio, eu senti essa dificuldade, essa necessidade de buscar ajuda, né? E foi através disso que a gente começou a fazer os primeiros convênios com as universidades, inicialmente com o Instituto Agronômico em Campinas, depois com a Universidade Federal de Viçosa e depois com a Unicamp. Então, o que acontece? A universidade ela passa a ser, né, uma ferramenta que pode ajudar dentro desse processo. Por exemplo, lá na Universidade Federal de Viçosa, hoje existem mais de 20 câmaras climatizadas com controle de umidade e temperatura em todas. Então é possível dentro da universidade colocar uma temperatura, umidade da cidade onde a empresa está instalada, seja no Rio Grande do Sul, seja no Nordeste, seja na região Centro-Oeste, no Ceará, em qualquer região do Brasil, e avaliar qual que é o comportamento que o ozônio vai ter naquela condição climática.
e isso consegue depois reproduzir, né, essas dosagens, essas concentrações dentro da empresa. Então é muito importante, né, buscar essa ajuda. Então o que é que acontece? A Myozone, né, a gente tem essa vantagem, né, de ter essa parceria há vários anos, né, de implantar equipamentos geradores de ozônio dentro da universidade e ajudar tecnicamente a universidade a ajudar a desenvolver esses sistemas. Isso tem ajudado bastante, encurtado muito o tempo, né? Aquela dificuldade, eu vou investir num equipamento, eu vou investir numa adequação da minha instalação para somente depois que tudo tiver instalado saber se isso vai funcionar ou não. Né? E muitas vezes a gente tem que realmente, quando é feito dentro da universidade, a universidade testa várias dosagens repetidas vezes, várias concentrações, vai analisando, vai vendo se existiu alguma alteração no próprio produto, né? Se deu um cheiro, alterou o pH, alterou alguma característica físico-química no produto que pode prejudicar o tratamento. Então, com isso, ele acaba ajudando bastante. Então, o que acontece? Eu acho que um dos primeiros passos, né, de fazer é tentar organizar todo esse controle, né, de como está sendo feito a implantação do ozônio dentro da empresa num só local. Né? E através disso foi criado o Ozone Manager. Né? Gostaria que o Marley comentasse um pouco sobre como surgiu a ideia, né, do Ozone Manager, como surgiu essa ideia e de como funciona, né? Como que essa plataforma pode ajudar as empresas. Ivaldo, esses desafios que a gente foi se deparando ao longo do tempo de transferir conhecimento, né? Dos clientes saberem o que era preciso, né? Então, a gente foi, aos poucos, identificando, por exemplo, os equipamentos você já produz, né? A Myozone já produz aí os equipamentos necessários para as aplicações em diversas necessidades das indústrias. Então, a gente já tinha esses equipamentos disponíveis, né? Já tínhamos o conhecimento das universidades, né? As que você citou, conhecimento sobre a aplicação de ozônio, né? Os laboratórios disponíveis. O que estava faltando era a gente unir essas condições, né? As condições da Myozone como uma empresa desenvolvedora e produtor e que produz equipamentos geradores, né? E outros equipamentos auxiliares, com conhecimento e a necessidade da empresa, da indústria. Então, a gente conseguiu unir essas variáveis, né? Essas condições, e transmitir isso para o cliente, né? Nem sempre foi assim, né? Como você sabe. Às vezes a gente chegava na empresa, a empresa não tinha essa visão e às vezes dificultava um pouco o processo, né? A empresa queria começar do final, queria começar já com o equipamento instalado. E não dava para fazer isso, né? A gente tentava, de alguma maneira, remediar essa dificuldade com as empresas e, normalmente, os projetos, alguns não davam muito sucesso, não tinham muito sucesso, porque não tinha um método, né? Então, daí que a Max Consulting, como uma empresa de consultoria em segurança de alimentos, já com um método que a gente já desenvolvia em transferir conhecimento e implantar sistemas de qualidade, né, da qualidade ou da segurança de alimentos, foi que a gente propôs, né, para você, Vivaldo, e você e a sua equipe aceitaram, né, o que foi muito interessante, a gente unir esse conhecimento da Max, de transmitir conhecimento, de acompanhar projetos, com as condições que a Myozone já tinha, né, com equipamentos e com a universidade. Então, nós montamos esse método, né, que é o Ozone Manager, que é uma forma de transferência de tecnologia e, ao mesmo tempo, de adaptação da tecnologia à necessidade da empresa que nos procura. A gente criou esse método deu mais clareza para os nossos clientes, né, com relação à tecnologia e nos permitiu avançar de maneira segura, de maneira rápida, na implementação da tecnologia. Então, o método Ozone Manager, que nós utilizamos aí algumas ferramentas de tecnologia, como a internet, né, como vídeo reuniões, né, e também tem as visitas presenciais, né, que você, Vivaldo e o Luiz são mais conhecedores, né, de visitar o cliente presencialmente. Vocês podem falar melhor dessa fase das visitas.
Mas, assim, o método, ele conseguiu trazer esse benefício para o cliente, que essas dificuldades que ele tinha, que passaram a ser sanadas pela metodologia Ozone Manager. Eu gostaria que o Luiz explicasse um pouco essa visita de diagnóstico, né? Como é que ela é feita e por que ela é tão importante dentro do processo, né? A empresa entender. Gostaria de comentar um pouquinho, Luiz? Então, a visita seria a terceira fase, né? Como a gente falou, primeiro monta uma equipe multidisciplinar, aí dá conhecimento para essa equipe, aí sim vem o diagnóstico, né? Então, o diagnóstico é fundamental nessa etapa, porque vai uma pessoa especialista em ozônio, vai entrar na empresa, vai visitar as instalações e vai conversar com quem mais entende do processo pelo cliente, quais são as dores, né? Qual é o problema que o cliente está querendo resolver na empresa dele. E aí, a pessoa que tem o ozônio na cabeça, o especialista, ele vai ver em que etapa do processo que é mais viável aplicar o ozônio. Às vezes o cliente, ele já, como não entende muito de ozônio, ele já acha que a solução está lá na etapa final. Não, tem que aplicar o ozônio aqui, né? E eu te chamei para isso, né? Gostaria que a gente fizesse aqui esses testes. Quando o especialista de ozônio vai lá, ele vê que o problema da contaminação do cliente começou antes. Então, se eu aplicar no final, vai ser muito menos eficaz, porque já desenvolveu uma carga microbiana maior. Então, preciso ver na fonte no início da contaminação e já atacar. Então, por exemplo, tinha uma empresa lá de tapioca e ela queria colocar como atmosfera modificada no produto acabado ozônio. E aí a gente viu que tinha lá contaminação na CIA, né? Na hora que fazia a hidratação da goma, né? Com aquela água que reusava e tal. E aí a gente decidiu, achou muito mais viável colocar uma água ozonizada para fazer essa hidratação, que já elimina a fonte logo no começo, e foi muito mais viável, e deu o resultado que o cliente esperava. Então, essa visita de diagnóstico, ela vai juntar os conhecimentos de quem entende do processo com quem entende de ozônio de aplicação para achar a melhor solução de aplicar ozônio na empresa. Então, essa é a terceira fase de visita e diagnóstico fundamental, que tem que juntar esses conhecimentos para ser assertivo, ir direto aonde dará o resultado melhor com a aplicação do ozônio que se quer. Sim. Aí, a partir do momento, né, que é feito esse diagnóstico, isso é emitido um relatório, é colocado, é divulgado essa informação para todos. Então, por exemplo, o especialista que vai até a empresa e ele identifica, fotografa, ele escreve, né, ele transfere o que ele viu, né, para o pessoal lá na universidade, o pesquisador ou outro consultor que não pôde ter a oportunidade de ir lá no local, para que todos que estão envolvidos dentro do processo entendam, né, de como a empresa está atuando e possam sugerir opções, né, alternativas de melhoria dentro do processo. Então, o que acontece? A partir do momento que identificou se o melhor local, eu vou aplicar a fase gasosa, eu vou tratar na matéria-prima ou vou tratar no meu produto final, ou eu vou aplicar na fase líquida, eu vou lavar a minha fruta ou vou pasteurizar a minha bebida depois de pronta, ou eu vou higienizar a minha garrafa. Então, a partir do momento que identifica os problemas, né, pode-se montar estudos científicos, né, fazer uma pesquisa, um levantamento. Então, o que acontece? A Myozone mantém pesquisador, né, contratado, que fica permanente dentro da universidade, dentro desse laboratório ali na Universidade Federal de Viçosa, para desenvolver uma pesquisa dessa. Então, o que acontece? A facilidade, o convênio, né, que existe com a universidade, facilita muito pegar o produto, contaminar com determinado tipo de fungo, né, aplicar o ozônio dentro do ambiente controlado e depois analisar os resultados para saber qual que foi a concentração e qual que foi a melhor condição,
né, que trouxe um resultado melhor para o produto. A partir daí, né, existe um protocolo, né, passa a ter uma receita, igual uma receita de bolo. Então, se eu sei qual que é a concentração, qual que é o tempo de exposição, na hora de ir para dentro da empresa e implantar o processo dentro da empresa, se tem, né, uma linha muito mais assertiva que realmente vai conseguir atender a necessidade. Então, a gente passa por esse processo, né, onde desenvolve dentro da universidade, acha esses protocolos e depois vai implantar dentro da empresa. Agora, para fazer essa implantação dentro da empresa, né, lá na fase onde fez o diagnóstico, são levantadas várias informações. Então, se eu for aplicar o ozônio na água, é necessário eu saber qual que era a característica química dessa água, né, um certificado de análise, né, químico, microbiológico dessa água, o que eu vou saber, o que eu vou querer fazer dessa água, qual que é o volume de água que eu consumo. Então, se eu tenho um reservatório, qual o tamanho desse reservatório, qual que é a renovação de água dentro desse reservatório para realmente poder dar informações suficientes para criar um projeto. Então, inicialmente, o que a gente faz? Assim como eu vou construir uma casa, né, eu contrato um arquiteto para ele fazer um anteprojeto, né, onde ele vai desenhar uma planta, como é que vai ser a estrutura, o que ele está pensando dos equipamentos, o que ele está pensando, né, de modificações, para que isso apresente ainda na fase de anteprojeto com o pessoal. A grande vantagem do anteprojeto é que já é possível, com o anteprojeto pronto, prever um cronograma de implantação com as fases que têm que ser feitas dentro desse cronograma e também os custos gerados, né, dentro dessa fase. A partir do momento que o projeto ele é apresentado para todos, né, e todos concordam que com aquele projeto siga em frente, o que acontece? Assim como numa casa, aí sim o engenheiro vai lá e vai projetar como é que vai ser a fundação, como é que vai ser a estrutura, o projeto elétrico, o projeto hidráulico, né? No ozônio também é necessário depois fazer o projeto. Então vai ter que fazer o projeto do painel elétrico de comando, o que ele vai comandar, o que ele vai acionar, que tipo de bomba, se der um vazamento, como é que ele é tratado esse vazamento, o que eu posso fazer para evitar o risco de vazamento. Então, tudo isso ele é detalhado depois num projeto executivo, que geralmente ele é executado pela empresa, né, ou por uma empresa contratada pelo cliente para fazer isso, mas que recebe orientação, né, dos especialistas, né, do Ozone Manager dentro desse processo, para saber, eu vou ter que construir um silo, tudo bem, mas qual que é o tamanho, qual que é o diâmetro, qual que é a capacidade de carga, né, o tipo de ventilador. Então, tudo isso tem que ser bem planejado dentro desse processo. Essa fase do anteprojeto é uma fase crítica, né, que você precisa ter um projeto bem assertivo para atingir o objetivo da empresa. E para que a gente chegue nesse projeto bem exato, bem no alvo, né, a gente tem que ter feito bem feito as fases anteriores, né? Então, montou equipe, deu conhecimento, aí fez o diagnóstico detalhado, levantou a água, levantou os elementos todos. Aí a gente vai definir a meta do projeto, né? O que se quer exatamente. Situação atual hoje é essa, o produto tem tal contaminação, e o que eu quero é que o produto tenha uma redução microbiana de tantos logs, que ele tenha um tempo de prateleira de tanto tempo. Definiu essa etapa aí de meta do projeto, aí vem o teste preliminar na universidade, né? Que a gente tem esses convênios, né, com as universidades mais avançadas em projetos de ozônio no Brasil, né? Então, a professora Leda de Minas tem 30 anos que ela trabalha com isso, o Marcos, que trabalha com a gente, tem 10 anos, né? Tem doutorado em ozônio. Então, vai conduzir esses testes preliminares para dar essas informações exatas para o anteprojeto. Então, ele vai saber, fez testes com várias dosagens, com várias formas de aplicação, e chegou, essa forma não funcionou tão bem quanto essa outra, que funcionou melhor, com essa dosagem. E aí sim a gente pode gerar o anteprojeto, né? Que é esse projeto que tem todas as premissas, né? Onde vai ficar o equipamento no layout da empresa, que tipo de equipamento, que capacidade, aonde que vai ficar
o cilindro de oxigênio, né? Tudo isso vai estar no anteprojeto, né? Então, esse anteprojeto nascendo já bem munido de conhecimento anterior assertivo, né? É o grande diferencial de uma consultoria para outra, né? Que vocês precisam escolher uma boa consultoria, uma boa empresa que vai te apoiar na implantação desse projeto. E aí sim segue-se para o projeto definitivo, detalhado, né? Com as informações exatas das instalações do cliente, Vivaldo. Sim. Aí depois que o projeto está pronto, né, é construído, escolhido o fornecedor do equipamento para construir os geradores de ozônio, construir os equipamentos que vão ser utilizados dentro do processo. Por exemplo, se eu vou tratar um produto num silo, eu preciso adequar o silo que tem dentro da empresa ou tenho que construir um silo para isso. Mesma coisa um tanque, né? Mesma coisa uma lavadora, né? Adequar isso aí. A partir do momento que adequou, né? Instalou, tem que fazer o treinamento operacional, né? As pessoas que vão operar o dia a dia, o equipamento, ele tem que ter um conhecimento muito bem detalhado desse processo. Esse processo ele não pode estar só na cabeça das pessoas, ele tem que estar escrito dentro dos procedimentos de boas práticas dentro da empresa, né, os manuais de boas práticas de fabricação, aonde esses documentos, saindo o funcionário da empresa, outra pessoa entra, isso está escrito na forma como se fosse um manual. É importante, como a gente implementa sistemas de gestão de segurança de alimentos, né, há 17 anos, né, esse é o nosso arroz com feijão, né, então a gente vai fazer um procedimento, ele é um procedimento que detalha as atividades críticas da aplicação do ozônio. Então, que horas que tem que ligar o gerador, quanto que tem que colocar de oxigênio entrando no gerador, né, então essas etapas críticas têm que ser claramente definidas no procedimento. E aí, fora o procedimento, tem que ter um controle se isso está indo bem. Então, é uma planilha de registro de informações. Então, alguém tem que ir lá e medir a quantidade de ozônio que ficou na água no início e fazer isso a cada 2 horas. Né? No início, assim, na hora que eu posso liberar o produto, que já atingiu a quantidade de ppm de ozônio na água, eu libero o produto, aí eu começo a fazer o registro, vamos supor, a cada 2 horas. Né? Vai ter o registro lá, eu sei o parâmetro, eu sei se está fora, se está dentro, então eu vou mantendo, eu preciso aumentar um pouquinho mais aqui. Isso é tudo registrado numa planilha de monitoramento do processo de aplicação de ozônio. Então, as pessoas são treinadas no procedimento, passo a passo, são treinadas em como preencher esse registro de monitoramento, né? E se tiver alguma falha, como que ela deve ajustar o processo para ele entrar novamente dentro do controle esperado para se ter o resultado que se quer. Então, essa é a fase que qualquer sistema de gestão precisa para garantir a estabilidade do seu processo no caso de aplicação do ozônio. E muitas empresas também possuem certificações, né, o IFS, BRC. Né? Poderia comentar um pouquinho, Marley, de como é que faz para adequar, né, dentro dessas fases? Mas assim, eu queria aproveitar que vocês comentaram pontos bem importantes aí com relação a o que é preciso, né, para implementar a tecnologia na empresa. E quando você fala, Vivaldo, do projeto, né, do anteprojeto, de que precisa estruturar direitinho o que é que vai ser preciso de equipamento, mas para chegar nesse ponto precisa lá do diagnóstico, precisa lá de conhecer o processo da empresa. E uma das coisas que um dos pontos que quando eu sou procurado, né, aqui no comercial, é que a empresa já quer o orçamento completo do equipamento assim no primeiro contato, né? Então ele não está preocupado ainda com que precisa fazer esse diagnóstico. Preocupado não seria o termo, não está ainda não tem esse conhecimento, né, de que precisa fazer esse diagnóstico, identificar qual é o processo dele, o tipo de alimento. Mas já quer o orçamento, né? Seria muito bom para a gente poder já dar o orçamento, mas na nossa experiência, a tecnologia de ozônio, ela não é assim tão simples, né? Porque não é como, por exemplo, você copiar e colar de uma empresa que já usa ozônio para outra, né? Não dá. Cada empresa tem a sua realidade.
Da mesma forma, com relação às normas de segurança, eu não posso pegar um modelo de gestão de segurança de alimentos que funciona numa empresa de leite e levar ela para uma empresa de castanha, por exemplo. Não é o mesmo procedimento. Então, o nosso trabalho aqui com relação aos sistemas de gestão da segurança de alimentos é fazer os levantamentos e fazer as implementações adequadas àquele processo, né? E aí o cliente vai ter o benefício personalizado para ele, porque é a realidade da empresa dele, o maquinário dele, a equipe dele. Equipes, por exemplo, existem níveis, né, de equipes, pessoas que têm um conhecimento mais aprimorado, outras pessoas que ainda estão se amadurecendo com relação ao conhecimento de gestão. Da mesma forma, o ozônio. Mas, assim, os dois universos, o da segurança de alimentos e o da tecnologia de ozônio, eles se assemelham muito, porque realmente precisa desse preparo, treinamento de pessoas, precisa da definição da estrutura e metodologia para aplicação e para uso, né, seja da tecnologia de ozônio, seja de uma certificação, precisa de treinamento, né? Tudo precisa de treinamento, até para você dirigir um carro, né? Você usou a metáfora aí do helicóptero, mas o carro também é do mesmo jeito. A pessoa não fez um treinamento para usar o carro, ele não vai, precisa do treinamento, né? Senão ele vai fazer barbeiragem aí na rua, né, Vivaldo? Então, Sim. precisa desse treinamento e precisa saber qual é a melhor forma, né, de aplicar para aquela empresa. Então, é o que a gente tem feito na Max, né? É procurado sempre entender a realidade do cliente, né? E trazer para ele, ou fornecer para ele o que é o essencial, o necessário para que ele domine, seja o sistema de gestão de segurança de alimentos, seja a tecnologia de ozônio, que vai realmente fazer com que a empresa dele avance, né? Ou inove. Inovando com ozônio é realmente um diferencial muito grande que as empresas, até comercialmente, né? Comercialmente, até as empresas que procuram a certificação, elas querem se diferenciar comercialmente dos seus concorrentes. A tecnologia de ozônio, ela traz esse benefício, né? São poucas empresas no Brasil que utilizam essa tecnologia, poucas assim, comparando com outros países, né? Como os Estados Unidos é muito mais avançado, né? Como a gente sabe. Mas no Brasil realmente é algo que está tomando volume, né? E as empresas que saem na frente, elas realmente se diferenciam dos seus concorrentes. Isso aí é muito comum mesmo, Marley. Teve uma vez uma grande empresa de bebidas me procurou, que ele queria de todo jeito, né, saber, né, quanto ficava para ele implantar um processo de limpeza CIP dentro da empresa, substituindo o ácido peracético, né? Ele queria lavar com ozônio, mas ele já tinha a verba, já tinha o valor, que já queria comprar o equipamento. E aí eu falei para ele, mas você sabe a dosagem que você precisa? Não, Vivaldo, não sei. Eu falei, você não tem nenhum estudo, nenhum protocolo. Se você falar para mim, Vivaldo, eu preciso de uma água com 12 miligramas por litro de ozônio. Aí você me dá qual que é o volume de água, dimensiona o equipamento para você. Mas você não sabe. Você vai trocar algo que você conhece por algo que ainda é desconhecido pela empresa sem testar, né? Sem realmente ter certeza. Como é que eu faço? Falo, eu tenho a vantagem que eu tenho um laboratório dentro da universidade onde eu tenho um sistema CIP montado. Eu consigo lá contaminar a tubulação com micro-organismo-alvo, vamos fazer uma reunião, vamos envolver o seu pessoal da segurança de alimentos, que eles vão dar para mim exatamente qual que é o micro-organismo que mais dá problema para vocês aí dentro da fábrica. A gente contamina, eu faço o teste no ambiente controlado. Por que eu vou fazer lá na universidade? Como é que eu vou chegar dentro da fábrica e vou contaminar a tubulação, né, da fábrica com micro-organismo? Não tem jeito, lá na universidade eu tenho. Lá a gente tem a cepa, eu consigo contaminar e depois eu consigo analisar sem colocar em risco a operação da empresa. Agora, a partir do momento que eu valido o processo que determinada concentração de ozônio por 5 minutos, por 10 minutos, ela é suficiente para eliminar aquela contaminação alvo, né? Basta que depois, quando implantar dentro da empresa, colocar um medidor, medir se a água atingiu aquela concentração e cronometrar o tempo. Fica muito mais fácil, né, e confiável.
né? É o que eu sempre defendo, né? Não é o gerador de ozônio, né? É o uso correto dele que vai trazer o grande benefício para a empresa. Isso aí, isso que vocês dois acabaram de falar, dentro dos sistemas de gestão de segurança de alimentos, chama-se validação, né? Então, no laboratório, no teste lá na Universidade Federal de Viçosa, foi dado as premissas, foi dado as condições, o protocolo, né? As dosagens, a forma de aplicação foi definida e ali deu o resultado. E aí depois, lá na fábrica, você vai usar aquelas premissas e vai provar que reproduziu aquela condição, que vai matar, que vai reduzir tantos logs da bactéria-alvo lá, na condição real, na prática. E nessa validação, você vai estudar todas as condições mais extremas que podem acontecer numa fábrica, e mesmo nessas condições extremas, mesmo assim o processo consegue dar o resultado esperado. Então, com menos vazão, com mais vazão, no final, no início de processo, com produto A, com produto B. Então, esses são os estudos de validação de processos que precisa ser feito para qualquer certificação de segurança de alimentos, que nós estamos acostumados a conduzir dentro das indústrias de alimentos. Então, acho que foi um casamento muito feliz, né, de uma empresa de consultoria que está acostumada a implementar sistemas, de validar sistemas de gestão, com uns especialistas em ozônio, como o Vivaldo, Marcos, né? Então, formou-se, e as universidades, né, que tem todo o aparato. Existe um preconceito também muito grande por parte de empresas, né, quando a gente fala de fazer um estudo dentro de uma universidade, né, porque já teve empresas que tentaram, né, se frustraram, porque às vezes demorou muito, às vezes não pegou o pesquisador adequado, né, para aquilo, e acabou gastando dinheiro e não viu o seu resultado, né? A grande diferença, o que acontece? Quem vai desenvolver é funcionário da Maiozone. Ele é pesquisador de formação, né, tudo, mas ele é funcionário da Maiozone. Ele não tem que fazer disciplina, ele não está fazendo aula, não tem que apresentar trabalho, ele não tem que dar aula, ele está 100% do tempo comprometido com o projeto. Um tempo de projeto, né, entre iniciar os estudos ali dentro da universidade e esses estudos estarem prontos, leva aí cerca de 15 dias. Né? O resultado ele vem muito rápido. Né? Porque o estudo existe uma dedicação. E com isso tem ajuda, né, de outros alunos, ajuda de professores, ajuda de outros especialistas em outros departamentos, quando é necessário, né, que acaba acelerando muito esse processo. Aí esse resultado ele vem de forma rápida, né, e assertiva. Aí na hora de implementar, a gente já tem uma segurança. Outro ponto importante é que quando se tem um estudo, né, esse estudo ele é entregue para a empresa. A partir do momento eu posso até publicar esse estudo no artigo científico, se a empresa concordar, e ele passa a ter uma ferramenta para a empresa usar isso como marketing. Então, eu vendo o meu condimento é descontaminado com ozônio, onde eu consigo remover agrotóxico. Tá? Qual que é a comprovação? Está aqui, eu tenho um estudo feito na universidade, aonde comprovou que o meu produto, aplicando dentro desse processo, ele conseguiu reduzir X contaminação no agrotóxico, eliminar. Então, o meu processo funciona e eu tenho como comprovar isso. Também pode ter um documento para apresentar numa certificação, né, um auditor, querer saber se você tem uma comprovação, se esse processo seu realmente funciona, ou até usar isso, né, no futuro, ter um reconhecimento do órgão anuente, né? Um Ministério da Agricultura, uma Anvisa, né? Que às vezes pode não acreditar. Quanto mais estudos tiver aplicando, né, e trazendo benefícios, né, sobre o uso correto do ozônio, mais fácil, né, é para a criação de novas legislações para poder usar o ozônio no Brasil. Isso aí, só lembrando que nós falamos vários exemplos aqui de redução microbiana, né? Mas, na verdade, as indústrias de alimentos, elas têm várias demandas, né? Então, além do ozônio como sanitizante para reduzir carga microbiana, né? Ou no alimento, ou na água, na tubulação, a gente está com inúmeros projetos aí para utilizar o ozônio, por exemplo, para insetos, para reduzir insetos, por exemplo, para
melhorar a qualidade da água, no tratamento da água, porque muita empresa está com problema de produtos cloratos, né? Resíduo de cloro na água excessivo, tal, precisa reduzir o cloro, eliminar. Empresa estamos implementando para efluente, né? O ozônio, ele realmente é um excelente desmontador de matéria orgânica e de surfactantes e de outros disruptores endócrinos, vários produtos químicos que podem estar na água, pesticidas. Então, no efluente também, ele tem grandes vantagens. Ele pode ser utilizado para redução de micotoxinas, por exemplo, no alimentos, redução de pesticidas, né, como, por exemplo, o glifosato, né, que é um grande pepino, problema que tem hoje aí na agricultura mundial, né? Então, ele tem inúmeras aplicações, reduzir custos com produto químico, porque ele é amigo do meio ambiente, ele não tem resíduo, né? Então, só ampliando um pouquinho a visão, né, de que existe uma quantidade bastante grande aí de aplicações de ozônio que vem se tendo sucesso na indústria de alimentos no Brasil. Então é isso. Gostaria de agradecer a audiência, né? Muitas das informações passadas aqui hoje, né? Nós temos alguns assuntos como degradação de insetos, como degradação de agrotóxico, né? Controle microbiano, né? Elas são encontradas, né? O blog da Maiozone, ele tem várias informações, outros dentro do canal, né? A gente tem outros episódios do Papo de Ozônio que a gente aborda também sempre outras informações. Então, se vocês curtiram, né? Gostaria que vocês colocassem aqui o sininho, né? Seguir a página, que sempre novos conteúdos aí vão surgir. E aí eu queria agradecer, né, a presença de vocês dois. Queria ver se vocês gostariam de terminar, passar mais alguma informação, mas muito obrigado pela participação. Só para concluir, né, a gente sabe que as tecnologias emergentes, né, quando alguém tem uma ideia incrível, alguma coisa assim, aí aquilo vai ser testado naquele país e depois, um dia, aquilo é reconhecido pela lei. Então, por exemplo, a gente vê os trabalhos com ozônio há 100 anos atrás na Suíça, depois, na década de 40, com ozônio com ovos nos Estados Unidos, depois, na década de 90, nos Estados Unidos, que surgiu a primeira legislação da EPA, né? Considerando o ozônio como GRAS, né? Generally Recognized as Safe, né? Como uma substância geralmente reconhecida como segura para uso em indústria de alimentos na década de 90 nos Estados Unidos. Então, nós estamos agora 30 anos depois, é o tempo em que essa tecnologia vai sendo conhecida no Brasil, vai sendo utilizada, e as pessoas que não conhecem bem gostam de ver uma outra empresa que já aplicou. Então, depende de um exemplo em cada área ser construído, né? Por isso que demora um pouco mais. Então, é uma questão de chegar, de dar tempo do conhecimento chegar. Por isso que hoje nós estamos nesse momento de pleno avanço da divulgação dos benefícios dessa tecnologia versátil, fantástica, muito eficaz e amiga do meio ambiente, que é o ozônio. Obrigado por ter convidado a gente aí para participar desse evento aí, Vivaldo. Vivaldo, mais uma vez agradecer aí o seu convite, né? Sempre interessante falar sobre ozônio, porque é um tema apaixonante, né? Cada vez mais que a gente fala de ozônio, estuda a respeito do assunto, a gente passa a querer entender mais, conhecer mais, né? E assim, como eu recebo o contato de pessoas, empresas interessadas, algumas delas até já utilizam alguns equipamentos, mas não sabem utilizar ainda, e aí entram em contato conosco querendo aperfeiçoar o método. Às vezes até tem alguns problemas com relação à segurança, e a gente dá algumas orientações, mesmo fora da nossa prestação de serviço, da nossa consultoria, porque a gente realmente tem interesse que esse assunto seja bem conhecido, né? bem divulgado. Agradeço, Vivaldo, essa sua iniciativa de procurar trazer mais conteúdo, né, através do Papo de Ozônio para os seus ouvintes, né, para as pessoas que buscam a Maiozone interessados nessa tecnologia. E da nossa parte aqui da Max Consulting, a gente continua sempre aqui à disposição. Muito grato. É ciência. É tecnologia. É Papo de Ozônio.